Amores, bom dia ou boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, agora a nossa próxima aula, vamos entrar aí no assunto lindo de se ver, figuras de linguagem e a sua importância. Eu vou falando desde aqui, tá? As figuras de linguagem são recursos usados para tornar uma mensagem mais expressiva, ou seja, um objeto de forma para ampliar o significado de um texto. Essa mensagem, ou mesmo mensagens, podem ser transmitidas por meio de figuras de som, de pensamento, de palavras e de construção. Nesse momento, vamos focar os estudos às figuras das palavras. Vamos começar aqui, ó. Temos o sentido chamado denotativo dos termos, que é aquele que registrado no dicionário. Como às vezes esse sentido nos restringe enquanto falantes, recorremos ao sentido conotativo, ou seja, aquele tal velho figurado das palavras. Quando isso ocorre, utilizamos as figuras de linguagem, que são recursos apropriados para esta finalidade. Veja, eu tenho aqui, ó, o menino machucou a mão jogando bola. A palavra mão está empregada no seu sentido denotativo literal. O menino não machucou outra coisa senão a própria mão. Já em ele abriu mão de receber um salário maior do time da Espanha para vir jogar no time do coração. A palavra mão, nesta situação, adquire outro significado, pois ocupa o lugar do termo ceder, ok? Nesse caso, uma parte do corpo humano foi tomada para dar destaque a um ato e a outra a renúncia de algo. No caso, evidencia-se, portanto, o uso conotativo da linguagem. Novos significados são alcançados com esse recurso de linguagem, de modo que a expressão do que estamos sentindo ou pensando é facilitada. Aqui, este sofá é um colo de mãe. Em vez de mencionar as qualidades do sofá, relacionamos ele a um termo que expresse adequadamente o que ele representa quanto às suas características. Se quiséssemos relacionar as características do sofá, reforçando-as a uma ideia interessante, seria explorar as repetições, como por exemplo essa aqui a seguir, olha. Este sofá é tão quentinho, tão aconchegante e tão acolhedor. Olha só a repetição para as características do sofá, que eu posso também caracterizar como um colo de mãe, que é quente, que é aconchegante e que é acolhedor. Agora vamos falar da metáfora. Na verdade, nós já falamos sobre isso, vocês já fizeram exercícios até mesmo ano passado, falando sobre metáfora. Mas vamos lá. Pense nas seguintes construções. Esse menino é um foguete. Joana, em relação aos filhos, é uma leoa. Estou cansada de dar murro em ponta de faca. Que coração gelado você tem! Essas expressões são empregadas no dia a dia, né? Com as nossas falas. Não as interpretamos de maneira literal, ou seja, em seu sentido denotativo, aquele encontrado no dicionário. Se alguém ouve a primeira oração, dificilmente pensa em um menino soltando fogo pelos pés. Da mesma forma, ninguém imagina que Joana vá devorar os próprios filhos, que é uma pessoa de fato e também algo dizendo: estou cansado de dar murro em ponta de faca. Ninguém é nem louco, né, pessoal, de ficar dando murro na ponta de faca, né? Aqui no exemplo acima, ele faz uma menção à palavra chato, né? Então, a palavra chato que utilizamos com frequência
constituem uma metáfora. Chato é o nome de um parasita com comportamento semelhante ao de um piolho, por exemplo. O termo tornou-se tão cotidiano que passou a representar aquela pessoa que aborrece, tal como o piolho. Uma chave aí, né? Um colchete, eu não sei se alguém já teve, mas é terrível ter piolho, né, gente? Uma coceira aí no cabeção que, pelo amor de Deus. Bom, já a expressão sangue de barata, por exemplo, indica um traço daquele que não costuma reagir em situações desagradáveis, que não se defende. Ela adquire o sentido pejorativo, ou seja, um sentido negativo, apenas porque a barata, em nossa sociedade, é considerada repugnante. Ô bichinho chato, né, meu povo? Em resumo, a metáfora nada mais é do que um tipo de comparação. Para decifrá-la, é preciso entender em que os aspectos, os termos comparados, se assemelham. Aí aqui tem um esboço para vocês de elementos diversos, característica comum e metáfora. Menino foguete, velocidade. Esse menino é um foguete. Aqui atribuímos a metáfora. Normalmente, para estabelecer uma comparação, utilizamos a expressão como. Observe, ele é forte como um touro. Assim, a comparação está explícita para a palavra como, que deixa evidente a comparação. Ela é um touro. Personificação. Você já ouviu expressões do tipo, meu cachorro fala comigo, ou então, os equipamentos eletrônicos não querem funcionar? Não querem? Os equipamentos eletrônicos têm querer agora de funcionar ou não funcionar? Nessas frases, é possível notar que são atribuídas características essenciais, no caso, como se fossem ser humanos, e são chamados personificação ou prosopopeia. Exemplo: hoje o dia está lindo, pois o sol sorriu. Sol é uma estrela, portanto não sorri. Observando o jardim, vi as borboletas dançando. Borboletas não dançam, não são bailarinas. Nós é que percebemos os seus movimentos espontâneos. Falando da linda hipérbole, é uma figura de linguagem que corresponde a um exagero, quando enunciados comuns e são insuficientes quando recorremos a ela, né? Se um indivíduo afirma ter esperado 1 milhão de anos pela pizza, certamente sua intenção é salientar que o tempo de espera causou nele muita insatisfação. Pessoal, na charge aqui apresentada, nós temos um exemplo de hipérbole, né, para fazer uma crítica irônica. Então, olha só a figura, o carro e o carrinho de compras. E nós temos também o eufemismo, que é usado para atenuar fatos graves, como, por exemplo, acho que eles faltaram com a verdade. No caso, é um eufemismo para mentira. Foi ao banheiro fazer suas necessidades. No caso aí, uma metáfora para defecar. Foi convidado a se retirar. Uma metáfora para expulsão. Meus queridos, referente a essa aula, eu deixo para vocês o exercício da página 56, página 57 até o exercício 6, página 59 e a página 60, somente o exercício 1 e 4, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula.